aprendendo espanhol com histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol, aqui é o lugar certo, porque aqui nós usamos o método AVC. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela, prazer. Sou brasileira e argentina por opção. E há anos eu estudo idiomas e ajudo a brasileiros a falar espanhol. E sabe por que você deve assistir essa aula? Porque quanto mais palavras você conhecer do espanhol, melhor você vai poder se comunicar. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou, por meio de uma história, te mostrar novo vocabulário, vou te ensinar sobre pronúncia, os héteros e ainda vou trazer exercícios de fixação na memória. E só para deixar avisado, aqui é um lugar de gente séria. Se você não tem papel e caneta na mão, nem perca o seu tempo aqui nesse vídeo. Você está aqui porque você quer falar espanhol, não é? Então, aqui não é lugar de gente curiosa, mas gente que leva a sério o espanhol, tá bom? Então, nos próximos minutos, eu vou ativar em você a aprendizagem visual e auditiva. Visual porque eu estou te mostrando, daquele lado, estou te mostrando o texto aqui na tela. E auditiva porque eu vou ler a história em voz alta. E aí, preparado? Papel e caneta na mão? Empezamos. O nome da história é La liebre y la tortuga. Había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo lo rápido que podía correr. Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga la retó a competir en una carrera. ¡Qué chistosa eres, tortuga! Debes estar bromeando, dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. Ya veremos, liebre. Guarda tus palabras hasta después de la carrera, respondió la tortuga. Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. El oso comenzó la carrera gritando: ¡En sus marcas! ¡Listo! ¡Ya! La liebre se adelantó inmediatamente. Corrió y corrió más rápido que nunca. Luego miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. Tortuga lenta e ingenua, pensó la liebre. ¿Por qué habrá querido competir si no tiene ninguna oportunidad de ganar? Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la carrera. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Moraleja: ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. Y esa fue nuestra historia, la historia de hoy, muy conocida por muchos, pero agregó unos detalles muy interesantes e muitas palavras en el español. Bueno, já hicimos el análisis del texto, a gente já analisou o texto, já lemos o texto em voz alta, agora nós vamos revisar algumas palavras no texto. Você deve ter percebido que tem algumas palavras em cores diferentes aqui no texto, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos começar. La liebre y la tortuga quer dizer a lebre e a tartaruga. Fácil, não?
Incluso lo vemos en el dibujo. Havia uma vez. Essa aqui é a forma que nós começamos uma história, aquelas histórias infantis. Era uma vez uma lebre, vanidosa. E é com vanidosa. Nós já vamos ver a pronúncia. Ou seja, vaidosa, que se passava todo o dia presumindo de lo rápido que podia correr. Ela passava todo dia se achando, presumindo do quão rápido ela podia correr. A palavra lo, ela tem várias traduções, se a gente parar para ver. Normalmente, eu divido o lo dentro do meu curso em lo como artículo neutro, artigo neutro, lo como estrutura fixa e lo como pronome. Não vou explicar tudo isso aqui, senão vai ficar muito longa a aula, mas nesse contexto que você está vendo aí, lo está sendo usado como de lo rápido. Lo está sendo usado antes de um adjetivo, certo? Porque como um artigo neutro, tá? Você pode traduzir ele como o quão, porque o coelho ele presumia do quão rápido ele podia correr. Nesse contexto dá para você traduzir pelo quão, tá? Nem sempre. Continuando. Então ele ficava se achando de quão rápido ele podia correr. Cansada de sempre escuchar sus alardes, cansada de sempre ouvir, escutar seus alardes, né, que existe no português. La tortuga la retó a competir en una carrera. A tartaruga la retó, ou seja, la tortuga, ou seja, a lebre, que lebre é feminino, la liebre, ou seja, a tartaruga, retou é desafiar. Retar é desafiar. Então, a tartaruga a desafiou. Cuidado aqui, porque retar tem o sentido de desafiar alguém. Por exemplo, te reto a que tomes 8 vasos de água agora. Te desafio que você tome 8 copos de água agora. Te reto a que tomes uma botella de água agora. Te desafio a que você tome uma garrafa de água agora. Você pegue, desculpa. Certo? Então, retar tem esse sentido de desafiar. Só que detalhe que você tem que ter cuidado. No sul da América, na Argentina, a gente usa o verbo retar como xingar. Então, e na maioria das vezes a gente não usa na Argentina retar como desafiar. Não. Aí a gente usa a palavra desafiar mesmo. Então, por exemplo, se você ouvir a frase não me retes, não me xinga, eu tô falando. Não me retes. La madre retó al hijo. A mãe xingou o filho. Tá? Então não quer dizer que ela desafiou o filho, mas ela xingou o filho. Isso, pelo menos no sul aqui da América, tá? Já lá no México, Espanha, retar é desafiar, tá? Então, anota isso no seu caderno. Então, la tortuga la retó a la liebre a competir em uma carreira. Carreira, você tem que ter cuidado também com essa palavra, porque a gente pensa em carreira, a gente pensa em algo, né, a carreira profissional. Só que carreira quer dizer corrida. Bem, daí que vem a carreira profissional. Carreira quer dizer corrida. Então eu lembro que isso era um choque que eu tinha com os meus primos. Para quem não sabe, meus primos são argentinos. E eu visitava eles uma vez ao ano. E aí, como eu era criança, né, a gente brincava aqueles joguinhos de criança. Não tinha ainda muita tecnologia, né? Então a gente brincava na rua. Aí quando eles iam me convidar para brincar de pega-pega, que a gente diz no Brasil, pelo menos no sul, não sei se tem outro nome. Era pega-pega, era de corrida. Isso, que eles queriam me desafiar a fazer uma corrida com eles. Eles me diziam assim, vamos a jugar de carreira, vamos a hacer uma carreira. E eu ficava tipo, carreira? Como assim? Aí eles me mostravam o que era carreira. Eu falava, entendi, era corrida, vocês querem fazer uma corrida. Tá, entendi. E bem, era um dos choques. Aí foi aí que eu entendi que carreira não tinha nada a ver com faculdade, mas sim era corrida. Continuamos. Que chistosa eres, tortuga. Que chistosa. Um chiste, em espanhol, é uma piada. Sabe? A piada que eu contei umas histórias atrás. Havia uma vez truz.
Viu? Isso é uma piada, sem graça, mas é uma piada, né? Então, um chiste é uma piada, só que o adjetivo chistosa ou chistoso é alguém engraçado. Não necessariamente alguém que conta piadas, mas alguém engraçadinho, né? Que chistosa eres, tortuga. Que engraçadinha você é, tartaruga. Debes estar bromeando. Ó, bromear vem de contar bromas. Broma é um sinônimo de chiste. Broma quer dizer piada, mas a broma, ela é um pouco mais ampla. Enquanto o chiste é uma história contada, né? A broma é uma história contada, digo, em questão de piada. É uma piada. A broma, ela pode ser tanto uma piada como uma brincadeira. Por exemplo, uma criança chama um amigo para sentar na cadeira e quando o amigo está sentando, ele puxa a cadeira. E o amigo cai de bunda no chão. Ah, está bromeando, né? Então, brincadeiras entram na palavra broma. Por isso que é diferente de chiste, tá? Então, que engraçadinho você é, tartaruga. Você deve estar brincando com minha cara. Né? E nesse caso, você deve estar me tirando, deve estar querendo fazer alguma gracinha, né? Dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. Dijo quer dizer disse no passado, tá? Dijo. La liebre enquanto se reía, ela ria dando gargalhadas, carcajadas. Hacer reírse a carcajadas quer dizer rir gargalhando, ok? Carcajadas, é bem diferente. Já veremos, liebre. Vamos ver, liebre. Guarda tus palavras hasta después de la carrera. Guarde as suas palavras até depois da corrida, respondeu a tartaruga. No dia seguinte, al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Os animais do bosque, eles se reuniram para presenciar a corrida. Todos queriam ver se a tartaruga realmente poderia vencer a lebre. El oso começou a carreira gritando. Como assim? Um oso falando. Oso, tá vendo que ele tá marcado em vermelho? Porque ele é um falso amigo. Oso com um S quer dizer urso. Então foi o urso que deu a largada. Ele disse, en sus marcas, listos, já. Ele estava dando a largada na corrida. La liebre se adelantou imediatamente. Adelantar quer dizer que ela foi na frente, ela se adiantou, digamos. Corrió y corrió más rápido que nunca. Ela correu e correu mais rápido do que nunca. Luego, mirou hacia atrás. Mirar também está em vermelho. Porque mirar no português a gente pensa que a gente mira com uma arma, né? Tô mirando. Só que mirar quer dizer olhar no espanhol. Olhar. Então, e outro aqui, faltou esse aqui também? Luego também é um falso amigo, tá? Luego você pode pensar que quer dizer logo, só que não é sempre logo. Luego a gente costuma usar no sentido de depois. Depois, olhou, hacia quer dizer em direção a ou para, tá? Então, depois olhou em direção ou para trás e viu que a tortuga se encontrava a alguns passos da linha de início e viu que a tartaruga se encontrava a uns poucos passos da linha de chegada. E aí, pensou a liebre, tortuga lenta e ingênua. ¿Por qué habrá querido competir? ¿Por qué ela quis competir se não tem nenhuma oportunidade de ganhar? Se, atenção, cuidado com essa palavra aqui, porque os brasileiros costumam confundir achando que tudo que é si quer dizer sim. O sim do português, a gente escreve no espanhol desse jeito aqui, com acento. Sim tem acento no espanhol. Agora, se ele não tiver acento, nós estamos falando C, S-E, aquele C de condição. Se estudias, vas a aprender espanhol. Se entrenas, vas a tener una pronunciação. Sí. Se você estudar, você vai passar na prova. Se você treinar a pronúncia, você vai melhorar a pronúncia. Então, esse si de condição, no espanhol, nós usamos com i, tá? Então, não confunda os dois.
Então, se não tem nenhuma oportunidade de ganhar, foi o que a lebre falou. Confiada que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en el medio del camino para descansar debajo de um árbol. Então, confiante, confiada quer dizer confiante, que ia ganhar a corrida, ela decidiu parar no meio do caminho para descansar debaixo de uma árvore. Mas atenção, olha aqui. Inclusive isso aqui tem que estar em vermelho. Árbol. Nossa, coloquei laranja. Árbol é um hétero. Pamela, árvore não é árvore. Calma. Nós temos 3 héteros que nós falamos aqui. Héteros é uma forma bonitinha de chamar os héteros, de todos os héteros, que são 3 tipos. Se você jogar lá no Google, quais são os héteros do espanhol? Não, você não vai achar. Porque isso é o nome que nós damos aqui no Somos Espanhol Online, tá? Mas são 3 héteros. Heterotônicos, heterossemânticos e heterogenéricos. Heterotônicos são aqueles que trocam a sílaba tônica. Cerebro, síntoma, alergia. São as palavras que têm outra pronúncia no espanhol. Troca a sílaba tônica de lugar. Depois estão os heterossemânticos, que é aqueles que você conhece, os falsos amigos ou os falsos cognatos, que, por exemplo, osso, que a gente conheceu hoje. Osso é urso. Ele pode enganar, pode ser um falso amigo, querendo te fazer achar que quer dizer osso, né? Osso de dentro do corpo, mas não, osso é um urso. Esse é um heterossemântico. E aí está o terceiro hétero, que é o heterogenérico. Heterogenérico tem a ver com gênero. No espanhol, no português, nós trabalhamos com o gênero feminino e o gênero masculino. Os heterogenéricos são as palavras que são iguais, são as palavras do português que são iguais ou parecidas às palavras do espanhol, mas elas têm uma troca de gênero. Enquanto no português elas são masculinas, no espanhol elas passam a ser femininas. Enquanto no português elas são femininas, elas passam a ser masculinas no espanhol. Então, árvore, no português, é feminino ou masculino? Feminino. A árvore, né? Não é o árvore. A árvore. Então, no espanhol, ela passa para o masculino, porque ela estava no feminino no português. Então, a gente diz el árbol. El árbol frondoso. Não é frondosa. El árbol frondoso. Por isso que aqui diz un árbol. Se árbol fosse feminino, seria una árbol. Só que não é. É masculino. Certo? Então anota aí no seu caderno. Heterogenéricos, árbol é um deles. Continuamos. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante. A fresca e agradável sombra da árvore era muito relaxante, relajante. Tanto assim que a liebre se quedou dormida. Tanto assim que a lebre dormiu. Ou melhor, a melhor tradução para quedar-se dormido não é a mesma coisa você dormir e quedar-se dormido. Dormir é quando você dorme. Perfeito, igualzinho ao português. Agora, quedar-se dormido, esse quedar-se, mostra que essa é uma ação acidental. Então, quando a gente usa essa estrutura, quedar-se dormido, a gente diz como, a gente quer dizer cochilou. Sabe? Quando você está dirigindo, você está cansado e te quedas dormido, sem querer você fecha o olho, você cochila, aquele cochilo rápido que foi sem querer, não foi de propósito. Então, esse é o quedar-se dormido. Foi o que aconteceu com a lebre. Ela só ia descansar os olhinhos e quando viu, ela estava roncando. Ela se quedou dormida. Mientras, o que quer dizer mientras? Enquanto, mientras tanto, enquanto isso, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. A tartaruga continuou caminhando lento, mas sem pausa. Estava decidida a não se dar por vencida. Pronto, se encontrou com a liebre durmiendo placidamente. Pronto, inclusive isso aqui chega a ser um falso amigo. Pronto quer dizer rapidinho, logo, ela se encontrou com a lebre dormindo placidamente. La tortuga estava ganhando a carreira. A tartaruga estava ganhando a corrida. Quando a tartaruga se acercou
Acercar-se quer dizer aproximar-se. Ele está em vermelho porque é um falso amigo, porque vem do adjetivo cerca. Cerca. Cerca no espanhol não quer dizer cerca da cerca que está ao redor da casa. Não. Cerca quer dizer perto. Então, perto, acercar. Acercar-se quer dizer aproximar-se. Certo? Cuidado com essa palavra. Então, quando a tartaruga se aproximou à meta, ou seja, a linha de chegada, os animais começaram a gritar de emoção, a gritar de emoção. Os gritos despertaram a la liebre. Os gritos acordaram a lebre. Isso é uma recomendação que eu costumo fazer aos meus alunos. Quando você quer usar a palavra acordar, de abrir os olhos, use no espanhol despertar, tá? Despertar. Os gritos despertaram a la liebre, que não podia dar crédito a seus olhos, ela não podia acreditar nos seus olhos, ojos. La tortuga estava cruzando a meta e ella havia perdido a carreira. A tartaruga estava atravessando a meta, né, que era a linha de chegada, e ella, ou seja, a liebre, havia perdido a carreira. Moraleja. Moraleja é o famoso moral da história. Ten uma boa atitude e não te burles de los demás. Tenha uma boa atitude e não ria, não zoe, não deboche de los demás, dos demais, ou seja, das outras pessoas. Pode ser mais exitoso, éxito. Éxito é algo que é um pouco confuso para os brasileiros. Éxito pode até te lembrar da palavra exit. Exit, com T, que a gente vê nos lugares públicos, que quer dizer saída, né? Mas éxito no espanhol quer dizer sucesso. Sucesso é outro falso amigo. Sucesso em espanhol quer dizer acontecimento. El suceso traumatizou a los alumnos. O acontecimento traumatizou os alunos. El suceso. Por isso que sempre que a gente está, por exemplo, em um ambiente de provas, num colégio, um aluno fala para o outro, éxitos en el examen, ou eles abreviam e dizem éxitos. Éxitos para cá, éxitos para allá. Éxitos. Então, sucesso. Então, pode ser mais exitoso, você pode ser mais bem sucedido, né? Você pode ter mais sucesso fazendo coisas com constância e disciplina do que actuando. O que quer dizer actuar? Será que é atuar de cinema? Não, está em vermelho por causa disso, porque é um falso amigo. Actuar não tem nada a ver com atuação de atores, de filme, de nada. Actuar tem a ver com agir, tá? Actitude vem daí, de agir, de atuar. Então, actuando rápida e descuidadamente. Então, agindo de forma rápida e descuidada. Inclusive, isso é algo que você pode ver aqui no espanhol. Quando nós temos duas palavras que terminam com mente, porque atuar rapidamente e atuar descuidadamente foram as duas palavras que foram atribuídas ao atuar. Só que para não ficar actuando rapidamente e descuidadamente, para não ficar repetitivo, a gente tem a possibilidade de tirar o mente da primeira palavra. Esse mente a gente não colocou. No espanhol dá para fazer isso. Rápida e descuidadamente. Rápida e descuidadamente. Imagine como ia soar feio. Rapidamente e descuidadamente. Rapidamente, descuidadamente, lentamente, inteligentemente. Dói no ouvido. Então, para não soar isso, eles tiram esse mente, tá? Mas, pô, eu posso colocar? Te recomendo que não. Mas você mesmo, pelo seu ouvido, você vai sentir que alguma coisa, acho que não está certo, porque o seu ouvido de brasileiro tem como detectar isso, porque o português é muito parecido. Vamos continuar agora para a próxima parte, que é verificar a pronúncia de cada frase. Como é que vai funcionar agora? Eu vou ler uma frase e você vai ler aí na sua casa em voz alta, por favor. Voz alta, porque se você quer ter uma boa pronúncia, não adianta só você, já entendi como se pronuncia a frase. Não, não adianta você só entender aqui. Você tem que treinar o seu sistema fonológico para produzir o som.
Você tem que treinar seus lábios, tem que treinar sua língua, tem que treinar o movimento do rosto. Então é por isso que eu peço sempre para que você leia em voz alta, tá bom? Vamos lá. Había una vez una liebre muy vanidosa. Leia. Você já deve ter percebido, né? Mas eu li a letra V no espanhol com o som de B. Había una vez, vez, una liebre muy vanidosa. Vanidosa. Certo? Então você faça a mesma coisa. Como se fosse um B bem suave. Vanidosa. Que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr. Lea. Aqui, cuidado, tá? Essa palavra aqui. Uma coisa que os brasileiros fazem quando eles vão aprender o espanhol é usar o som da letra D do português no espanhol. Vamos ver. No português, quantos sons tem a letra D? 2, né? Tem o som D e tem o som D. Tem o som de dente e tem o som de dia. Dia. Então, você vai olhar essa palavra e vai ter a tentação de dizer dia. Todo el dia. Né? Só que no espanhol é só o primeiro som que existe. A letra D só tem um som, que é o som D. D. Todo el día. Dia. Ok? Então você vai fazer suave. Se passava todo el día presumiendo de lo rápido que podia. Não, podia. Suave. Percebeu? Então você vê a letra D aí, tem que ligar uma luzinha na sua cabeça e dizer cuidado, cuidado, não fazer de, tem que fazer suave. Podia, bien? Então, não podia correr. Cansada de sempre escuchar sus alardes, vamos ver. Cansada de sempre escuchar o CH no português, ele tem aquele som de sh, parecido ao shopping, né? Chocolate, cachorro, salsicha. Mas no espanhol, C mais H, nós o chamamos de dígrafo che, tem som de ch. É como se a gente colocasse um T aqui atrás. Escuchar sus alardes. Cachorro, chocolate, salchicha. Ch. Esse som quando você vê o CH. Tá? Então, vamos de novo. Cansada de siempre escuchar sus alardes. Lea. La tortuga la retó a competir en una carrera. ¡Qué chistosa eres, tortuga! Aqui, ó, sobre a letra E. A letra E no português, quantos sons ela tem? 3. Tem o som de E, por exemplo. Exemplo. E. Também tem o som E. Por exemplo, ele é meu amigo. É, né? E também a letra E às vezes se transforma em I. Por exemplo, lebre. Lebre. A gente escreve lebre com I no final ou com E? Não é com E, mas a gente transforma o I final em... A gente transforma o E final, em I. Lebre. Então, assim é no português. Agora que você sabe português, não sei se você já tinha pensado isso antes, me conta aqui nos comentários se isso era algo novo para você, eu adoraria saber. No espanhol só existe um som. É muito mais fácil. Só existe um som para a letra E, que é o E, que eu chamo de fechado. E. É o E de exemplo. Exemplo. Certo? Sabendo disso, quando você vê a letra E no espanhol, você não abre e nem transforma em E. Você vai manter como se fosse E com acento circunflexo em cima dele. E. E não importa que esse E esteja acentuado. Não importa. Você vai manter ele fechado. Fechadinho. Então,
Que chistosa eres, tortuga. Esse que, por mais que tenha esse acento ali, não diga que. Que chistosa. Que chistosa eres. Meu Deus do céu. Você vai manter fechado. Que chistosa eres, tortuga. Tá bom? Você mantém fechado. Ah, você tem que falar agora. Vamos lá. Que chistosa eres, tortuga. Diga. Debes estar bromeando. Aqui detalhe, você tem que ter cuidado com essa letra A. Uma coisa que os brasileiros têm muita dificuldade de fazer no espanhol é não nasalizar a letra A. Nós, no português, nós temos muito esse som nasal de a banana, né? A cama. Né? Esse som, eu tô exagerando, tá? Eu não tô rindo do português, tá? Mas tô fazendo para que fique claro. Esse som, ele não existe no espanhol. Quando o falante de espanhol fala, os sons são abertos, são A, é sempre A e nunca Só que o brasileiro, quando ele encontra a letra A, ou ela tá acentuada, seja com tio ou com circunflexo, ou ela vem antes de M, ou ela vem antes de N. Nesses três casos, a letra A ela sai anasalada. Então a gente diz cama. Tá vendo? Cama. Plano. A gente não fala plano. A gente diz plano, a gente não fala cama. A gente diz cama. A gente não diz santo. A gente diz santo. Deus é santo. Não, a gente fala Deus é santo. Então, no espanhol, você tem que ter cuidado para não fazer esse Como eu recomendo que você cuide disso, abra a boca. Bem grandão. Bromeando. Não é bromeando, é bromeando. La cama. É santo. Tá bom? Banana. Então, debes estar bromeando. Abra a boca, vamos lá. Dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. Detalhe, esse J aqui, eu sempre faço a relação de que a letra J no espanhol ela é como se fosse um gato agressivo. Meus alunos devem estar cansados de ouvir esse exemplo. Mas é como se você fosse encurralar o gato e ele olha para você e fala assim, desse jeito. Então esse som é parecido ao J. Então você vai fazer esse som. Carcajadas, colocando força, tá? Porque os brasileiros tendem a fazer ele fraquinho. Carcajadas. Isso, vai repetindo. Então vamos lá, de novo. Dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. Genial. Ya veremos, liebre. Guarda tus palabras hasta después de la carrera. Lea. Você cuidou com esse E, né? Não podia dizer después. Tem que ser después. Tá? Respondió la tortuga. Respondió la tortuga. Na hora de fazer o R vibrante, a dica que eu costumo dar é não caia na paranoia de querer fazer o R por 30 segundos. Não precisa. Eu vejo que o brasileiro, quando quer treinar, ele fala vou treinar o R vibrante. E ele faz assim. Só que o que acontece? Ele começa sai esse ar, né? Até sai no início, mas depois ele morre. O R vibrante não foi feito para ser mantido por vários segundos. Ele foi feito para você pronunciar e pronto. Por isso, quando você for treinar, tenta fazer ele rapidinho. Respondió. Ai, minha espuma ainda não tá saindo. Na dúvida, seja o R vibrante ou qualquer outro som, uma dica que ajuda muito é você dividir a palavra em sílabas. Respondió tá difícil. Então vamos dividir.
Vamos na primeira sílaba. Res, 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 res. Tá vendo que tá bem suave? Res, res, respon, 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 respondió. Cuidado com Dio, hein? Dio não respondió, meu Deus do céu. Respondió, respondió. Então você vai adicionando sílaba a sílaba. Assim você vai acostumando o cérebro, vai acostumando seu sistema fonológico, tá? Vamos lá. Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Leia. Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. Tá repetindo, né? Não tá só olhando pra minha cara. El oso comenzó la carrera gritando. Detalhe. Aqui tem os dois exemplos. A letra Z no espanhol, pelo menos na América, tem som de S. Você vê a letra Z, você vai fazer som de S. Comenzar, sapato, cereza, zorro, tá? Você vê a letra Z, você joga um S. A única exceção é o ceceo, que acontece lá na Espanha. É um fenômeno linguístico onde a letra Z o conjunto de letras C e CI, eles se transformam nesse som com a língua entre os dentes. C, C, C. Então, um espanhol diria essa palavra como comenzó, comenzó, tá? Então, el oso comenzó ou comenzó. Se você está tentando fazer a pronúncia da Espanha, aí você coloca a língua entre os dentes. Mas, pá, eu não estudo espanhol de nenhum país. Olha, pelo menos é importante que você se diferencie entre a América e Europa, e Espanha. Tá? Pelo menos, porque isso vai ser um divisor de água na sua pronúncia. Tá? Você vai saber se você tem que fazer o Z com F ou o Z como S. Tá? Então, se você está começando no espanhol, decide pelo menos essa divisão, tá? Minha recomendação é que você escolha um país ou uma região específica, porque não é só a pronúncia que muda, é também a escolha de palavras. Muitas pessoas vão estudar o espanhol e elas buscam por eu quero falar o espanhol neutro. Legal. Por exemplo, no meu curso eu ensino o espanhol neutro. Quando eu vou ensinar o espanhol, eu uso o espanhol que você vai poder usar em todos os países. Mas chega um momento, chega em algumas palavras específicas onde você vai ter que usar uma palavra que vai te conectar a alguma região. Por exemplo, você está lá falando com um nativo e você quer contar para ele que sua fruta preferida é o abacaxi. Você vai dizer, me encanta el ananá, ou você vai dizer, me encanta la piña. Se o seu amigo for argentino e você falar me encanta la piña, ele vai te dar um soco. Porque pinha na Argentina quer dizer soco. Não, brincadeira, ele não vai te dar um soco, mas ele vai te perdoar. Primeiro porque você tem aquele sotaque de brasileiro, né? Mas ele vai entender que você usou uma palavra e você quis dizer abacaxi, porque ele sabe que pinha é abacaxi, ele vai te entender, ele sabe que lá na Espanha se usa. Ele vai entender o que você quis dizer. Mas você poderia ter se adaptado muito melhor à situação usando a palavra ananá, que é a palavra que se usa lá na Argentina. Por isso que eu recomendo que desde o início, pelo menos desde o início, você escolha que palavras você vai usar, tá? Claro que você tem que saber, o ideal é que você estude as duas formas, tanto o ananá quanto a pinha. Porque se você tá vendo um filme lá espanhol e ele fala pinha, se você entende o espanhol, você vai entender que é abacaxi. Mas na hora que você for usar uma palavra, aí você tem que escolher uma das duas. E é nesse momento que você não tem como se manter neutro. Você usou ananá, pronto, você já está conectado ao sul da América.
Entende? Você usou pinha, pronto, você já está conectado à Espanha ou a México, ou lá ao centro da América, tá? Então, por isso que eu digo, às vezes pode ser chato você escolher um país, uma região específica, mas depois, isso lá na frente, isso vai te dar um norte, vai te dizer, ó, isso aqui eu entendo, mas não uso, entendo, mas não uso. Ah, essa expressão aqui eu não vou usar, entendo, mas não uso. Um atraco. Palavra usada lá na Espanha. Vai dizer atraco na Argentina? Vão te entender. Mas vão te olhar tipo, não, aqui não é atraco, tá? Então, é um conselho de amiga que eu te dou. Vamos lá. Já gostava? En sus marcas. Listo. Já! Vamos lá. Pamela, que som tem que fazer no Y? Vamos lá. O Y é uma das letras que possuem variações, tá? Você pode fazer o som de I. Você pode fazer o som de J. Opa, peraí. Você pode fazer o som de DJ. D. Você pode fazer o som de X. Então, você pode dizer ya, já ou chá. São as 4 opções. Pamela, qual que eu uso? A que você quiser. Eu recomendo que você escolha um desses 4 sons e use eles pro resto da sua vida, tá? Não fica alternando, misturando. Às vezes o nativo alterna, mas é inconsciente. Mas como isso ainda não é consciente, você precisa pensar, eu recomendo que você escolha um. Você vai facilitar o seu caminho, tá? Vamos lá. Então, en sus marcas, listos, já. Eu uso esse som aqui, ó. J. Você tem que me imitar? Não. Só se você quiser. La liebre se adelantó inmediatamente. Ah, mas pô, eu tenho que pronunciar esse N antes desse M? Ou o N é mudo? Como é que eu faço? Inmediatamente. Tem que pronunciar os dois, sim. Inmediatamente. É um pouco diferente, porque no português nós não temos isso. Tenta. Inmediatamente. La liebre se adelantó. Corrió más rápido que nunca. Tá travando nesse R? Vamos um pouquinho mais devagar. Corrió. Corrió y corrió más rápido que nunca. A calma nos ajuda a pensar. Luego miró hacia atrás. Vamos fazer só essa parte. Luego miró hacia atrás. Ó, se você estivesse estudando a pronúncia da Espanha, você diria luego miró hacia atrás, y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. De la línea de inicio. Tortuga lenta e ingenua. Aqui, ó, a letra G, ela tem 2 sons no espanhol. É o som G, igual ao do português, e o outro som é o som igual ao J do espanhol. Tá? Pamela, quando é que eu sei quando eu uso um e quando eu uso o outro? Fácil. A letra G com o som do J, o som do gato agressivo, a gente vai usar quando a letra G estiver antes do I e antes do E. Por isso que nós dizemos ingênua e não ingênua. Ingênua. Continuamos. Pensó la liebre. Um detalhe muito semelhante ao E. A letra E que eu te falei. Sabe que eu te falei que a letra E ela é sempre fechada? Com a letra O é a mesma coisa. A gente tem que manter ela fechada. Ou seja, por mais que ela esteja acentuada, você não vai dizer ó.
você vai dizer o. O. Pensó la liebre. Isso. Não resista à tentação de dizer pensó, habló, empezó. Não. Você tem que deixar sempre fechado. Bota um chapeuzinho em cima desse o. Pensó la liebre. ¿Por qué habrá querido competir si no tiene ninguna oportunidad de ganar? Di. Atenção aqui, ó. Sabe aquilo que eu te falei da letra D? Que a gente não fala de? Algo muito semelhante acontece com a letra T. Quando a letra T... Ó, peraí, vamos recapitular. No português, quantos sons tem a letra T? T tem 2 sons. Tem o som T de triste e tem o som T de tigre. T de teto e T de tinha. Certo? Então, T e T. No espanhol, adivinha? Só tem um som. No espanhol, a letra T, ela é suave. Então, a letra T de triste, de teto, teto, esse é o T que está no espanhol. Então, todo T que você vê no espanhol, você vai fazer este som suave. Mas os brasileiros escorregam quando vem o T antes do I. Por exemplo, aqui. Principalmente se a palavra é parecida com o português. Aqui, ó, igualzinho ao português, competir. Você quer dizer competir quando olha para essa palavra, mas ela se diz competir. Competir, suave, competir, porque no tiene oportunidad. Suave. ¿Bien? Vamos de nuevo. ¿Por qué habrá querido competir si no tiene ninguna oportunidad de ganar? Y eso ahí. Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. Devagarzinho. Árbol, árbol. Olha, aqui vou te ensinar outra coisa da pronúncia. Letra L no português. Quantos sons tem? 2. Como assim? Letra L tem 2 sons? Sim. Letra L no português tem o som L de lábio, de lindo, mas também tem o som de U. Por exemplo, vou comer um pastel. Eu digo vou comer um pastel ou vou comer um pastel? Pastel. Não falo isso, eu digo pastel. Então, letra U, quando ela está no final de uma palavra ou quando ela vem antes de uma consoante, ela vira U no português. Isso acontece no espanhol? Não. A letra L no espanhol, ela é sempre L. Então, você vê a letra L no espanhol, você bota força. Pastel, mantel, certo? Sempre. Independente de onde ela estiver. Por isso, quando você vê a palavra essa aqui, você pode querer dizer árbol, árbol. Mas você vai fazer esse L bem direitinho. Árbol, árbol, árbol. Certo? La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante. Di. Tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Lea. Isso, cuidou de não transformar essa letra O em U, né? Lento. Lembra que O é sempre O. Lento. Não é lento. Lento, pero sin pausa. E aqui temos outra. Gente, assim, ó, se for dar cada dica, eu vou estar até amanhã aqui, porque tem muitas dicas na parte da pronúncia. A letra S, você já sabe o que eu vou perguntar, né? Quantos sons tem a letra S no português? 2. É o som do S, né? Da serpente, que ela serpenteia. Mas também tem som de Z. Por exemplo, na palavra casa. Casa. Casa se escreve com S ou com Z?
com S e tem esse som Z. Mas, adivinha como é no espanhol? Tem quantos sons no espanhol? Que é esse som S. Então, casa no espanhol se diz caça. Se escreve do mesmo jeito, quer dizer a mesma coisa, mas se pronuncia diferente. Se pronuncia caça. Caça. Então, só essa pequena troca no seu espanhol já vai te fazer falar muito mais parecido a como falaria um nativo. E qual era a palavra que eu estava dizendo aqui? Peraí. Pausa. Aqui. Pausa. No português nós falamos pausa. Mas no espanhol é pausa. Pero sin pausa. Diga. Pero sin pausa. Perfecto. Vamos. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. Sabe aquilo que eu te falei sobre a letra T? Que a letra T com I vira ti para o brasileiro? No espanhol isso não acontece, como eu já falei. Só que tem outro caso muito parecido, que é o T com a letra E. Também vira ti para o brasileiro. Então essa palavra você pode ter querido dizer placidamente. Placidamente. Mas, adivinha? O T no espanhol, ele é suave. Então você vai dizer placidamente. Placidamente. T. Durmiendo placidamente. Exactamente. Muy bien. La tortuga estaba ganando la carrera. Diga. Isso aí. Cuando la tortuga se acercó a la meta, essa palavra aqui, ela é uma palavra que você instintivamente quer abrir e transformar esse E em meta. Meta, porque assim é no português. Mas no espanhol, você sempre lembra de fechar. Bota o chapéuzinho no E. Cuando la tortuga se acercó a la meta, diga. A la meta, isso. Todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Moraleja. Ten una buena actitud. Isso, eu fiz um pouco forte essa letra C, mas você vai fazer ela bem suavezinho. Ten una buena actitud. Actitud. Isso, suavezinho. Actitud. Y no te burles de los demás. Los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia. Olha, a letra X, diferente do português, nós fazemos som de KS no espanhol. Na verdade, depende da posição, tá? Quando a letra X está no final ou no meio da palavra, a gente faz som de x. Por isso que a gente diz essa palavra exitoso. Excelente, nós dizemos excelente. Exame, nós dizemos examen. Tórax, se diz tórax. Agora, quando a letra X ela está no início de uma palavra, ela se transforma na letra S. Perdão. Quando a letra X está no início da palavra, ela se transforma no som S. Ou seja, eu digo, por exemplo, essa palavra aqui, eu vou escrever, com licença. Xilófono. Tá? Então, faço esse som de S. Inclusive, eu costumo contar que quando eu fui casar, eu contratei uma maquiadora
E eu conheci ela pelo Instagram. E lá estava escrito o nome dela. Só que era um nome que eu não sabia como pronunciar. Porque se escrevia Ximena, com X. E eu ficava pensando, não, Ximena é português, mas eu não tenho ideia como se diz em espanhol. E quando ela estava me maquiando, eu evitava dizer o nome dela porque eu não sabia pronunciar. Até que eu perguntei, desculpa, como é que se pronuncia seu nome? Ximena. Ximena. Ah, viu? Me faltou o conhecimento de que o X no início das palavras tem som de S. Ximena. Certo? Ximena, xilófono. Mas, assim, ó, tem pouquíssimas palavras que começam com X no espanhol. Então, se você esquecer essa regra, digamos que não é algo que vai afetar tanto na sua comunicação, tá? Mas vamos lá. Agora, que o X está no meio da palavra, sim, você tem que saber que é KS. Exitoso, excelente. Aí você não vai mandar um excelente no espanhol. Excelente. Sem dizer excelente, não. Excelente. T suave. Puede ser más exitoso haciendo las cosas con constancia. Diga. Y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. Perfeito! Já vemos o texto em voz alta. E, meu Deus, tá muito longa essa aula. Peço desculpa. Agora que nós vimos a pronúncia, vamos para os exercícios de fixação e aqui termina. Vamos lá. Primeira parte. Liebre vanidosa. Traduza para o português. Me diga o que quer dizer. Lebre. Opa, desculpe. Lebre vaidosa. Isso aí. Escuchar. Parecido ao português, né? Escutar. De resposta. Tartaruga, né? Retar. Isso, desafiar. Ou tinha um outro significado que se dava na Argentina. Xingar. Carreira. Corrida. Chistosa, perdão. Chistosa quer dizer, pode ser engraçada, engraçadinha, né? Porque normalmente se usa que faz rir, que conta piadas, né? Bromear. Pode ser uma pessoa engraçada, uma pessoa que é engraçada, mas pode ser uma pessoa que brinca, brincalhona. Brincalhona. Dijo, o que quer dizer dijo? Disse, isso no passado. Mientras. Isso aqui era difícil, né? Enquanto. Carcajada. Lembra que o coelho, a lebre, ela ria, se reía a carcajadas? Gargalhada. Hasta después. Después você tira que é depois, né? Agora, hasta. Até depois. Osso, falso amigo. Urso. Listos. Listos, você pode pensar em... listos a gente considera um falso amigo por causa da palavra lista. Lista pode ser uma lista de palavras. Sim, existe esse mesmo significado no espanhol. Uma lista de palavras. Pero si yo digo que yo estoy lista, eu estou pronta. Pronta. Então, listos, ele quer dizer prontos. Listos, prontos. Los platos están listos. Os pratos estão prontos. Ruim exemplo, mas deu para entender, né? Adelantar pode ser adiantar, ou seja, caminhar à frente. Mirar, falso amigo. Quer dizer mirar? Olhar, isso. Opa, desculpe. Olhar. Hacia, o que quer dizer hacia? Mira hacia arriba. Olhe para cima. Ou olhe em direção a lá em cima.
Então pode ser hacia, em direção a algum lugar ou para. Linha de início seria a linha de chegada. Se, como se fosse uma condição, se você estudar, então você vai tirar boa nota. Confiada. Confiante, isso, pelo sentido você se dá conta, né? Que tem a ver com a palavra confiar. Caminho, fácil, né? Caminho. Debaixo, isso, debaixo. Opa, escrevi errado. Um árbol, como é que se fala um árbol? Árvore? Uma árvore. Isso, lembra que é um heterogenérico, árvore. Relaxante. Isso, relaxante. Falei como se eu estivesse falando portunhol. Relaxante. Quedar-se dormido. Seria, pode ser dormir, isso. Ou, você se lembra que eu falei um sinônimo? Cochilar, dar aquele cochilo. Ganhar. Isso, só adicionar a letra H. Ganhar. Acercar-se. Emoção, muito fácil, emoção. Despertar é despertar, mas como no português nós diríamos com mais frequência, acordar. Ojos. Olhos. Moraleja. Moral da história, que quem já viu mais de um episódio dessa série já sabe, né? Burlar quer dizer... Pode ser enganar, tá? Mas no contexto dessa história... Deixa eu ver aqui. No te burles de los demás. Burlar pode ser enganar, parecido ao português, você tem que ter um cuidado com isso, porque burlar, um brasileiro pensa que é enganar, mas burlar também quer dizer rir de alguém. Então, não rir de alguém, no te burles, ou seria não, como é aquela palavra que a gente ri do outro? Caçoar, pode ser, mas tem outra palavra. Debochar. Debochar. Não corrigiu o ar. Exitoso, o que quer dizer? Bem sucedido, ou de sucesso, isso, de sucesso. Actuando, tem a ver com o actor, né? Não. Agir, genial. Esse foi o exercício de fixação nível 1. Esse que foi o exercício de fixação do nível 1, tá vendo? Você tinha que traduzir para o português. Mas agora você vai ter que traduzir para o espanhol, por isso que vai aumentar a dificuldade. Vamos lá. Lebre vai... Não pode ver aqui em cima. Lebre vaidosa, como é que se fala? É agora que a gente vê se a gente realmente aprendeu, né? Vamos lá. Liebre vanidosa. Escutar, quase que eu falei. Escuchar. Mas, Pamela, não existe a palavra oír? Oír? Claro, assim como no português existe ouvir e escutar, no espanhol existe escuchar e oír. Tartaruga é com o. Tortuga. Desafiar. Retar. Retar. Ou também existe, tá? Desafiar. Corrida. Isso, apareceu várias vezes. Carreira. Engraçada, que faz piadas. Chistosa. Brincar. Ou brincalhona seria bromear. 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 Disse, que é o verbo decir no passado. Como é que fica? Ella dijo. Dijo. Enquanto. Isso é difícil. Mientras. Mientras. Gargalhada. Carcajada. Até depois. Até é hasta. Depois é después. Isso, você sabe. Urso. Osso. Com um S só. Prontos. Você se lembra que eu fiz a comparação com a lista?
Listos. Adiantar ou antecipar. Sabe quando o coelho correu ali na frente da tartaruga? Tá bom, né? Ele correu na frente da tartaruga. Então, ele adelantou a tortuga. Olhar, mirar. Em direção a ou para, é uma só palavra, Ásia, tá? Essa palavra aí, ela já sai um pouco do básico, vai para o intermediário, para o nível de espanhol, mas se você já souber desde o início usar ela, vai ser um excelente recurso para quando você for conversar em conversas formais. Linha de partida ou linha de chegada seria linha de início. A condição, se estudias, sacas buenas notas. Isso, com acento ou sem acento esse si? Por que é sem acento? Porque si com acento vira sim, si sem acento vira se. Genial. Se você acompanhou essa parte. Confiante. Confiado ou confiada. Caminho é só tirar uma letra. Caminho. De baixo se diz debajo. Uma árvore. Una árvore. Árbol. Se diz árbol. Relaxante. Como é que se diz relaxante? Relajante. Cochilar, que são duas palavras, se lembra? Quando você cochila, dorme rapidinho. Quedar-se, é importante o C, quedar-se dormido. Ganhar, isso, ganhar. Se aproximar, se aproxime. Acercar-se é o verbo acercar-se. Aqui, se aproximar. Emoção. Emoción. Acordar. Como é que se fala em espanhol? Se usa aquela palavra com D. Isso. Despertar-se. Olhos. Ojos. Moral da história. Aquela palavra estranha. Moraleja. Zoar ou rir de alguém. Burlar. Bem sucedido. Exitoso. Agindo. Actuando. Isso tinha a ver com o ator. Lembra que eu te falei? Certo? E aqui nós terminamos nosso exercício de nível 2. Agora você vai manter essas palavras que você viu nessa história na sua mente, porque você viu lá na história, você viu no exercício nível 1 e no exercício nível 2. Se você anotou essas palavras no seu caderno, eu te recomendo que você faça a revisão pelo menos daqui a 7 dias e daqui a 30 dias. Isso vai ajudar a que isso cole na sua mente e você nunca mais esqueça, tá bom? Então, aqui terminamos e eu preciso te dizer algo importante. Se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, que já tem mais de 1 hora, é muito provável que você esteja realmente querendo aprender a falar o espanhol. Isso já mostra que você é alguém acima da média, alguém comum e mediano não ia estar aqui gastando tempo com uma aula, né? Alguém comum e mediano ia estar assistindo Netflix, as redes sociais. Então eu quero te dar os meus parabéns. Mas, se você quer mesmo falar o espanhol de forma fluente, eu preciso te alertar de algo. Muitas pessoas dizem frases como: se você quer aprender espanhol, inglês, francês, o que for, é só ir na internet. Ali tem tudo. Né? Você não precisa comprar nenhum curso, nem nada. Não precisa, tá tudo na internet. Talvez você já ouviu essa frase, ou talvez você já disse essas palavras. Mas para pensar um pouquinho. A pessoa que diz isso, muito provavelmente nunca aprendeu outro idioma na internet, não é?
Normalmente essa frase vem daquele sabe tudo, do seu primo, amigo, colega de trabalho. Se fosse tão assim, por que eles não falam outro idioma ainda? A verdade é que sim, tá? Sim, você pode aprender outro idioma sozinho na internet. Mas eu aviso que esse plano de estudar na internet não é para qualquer um. Ele até pode dar certo, mas vai te custar mais esforço, mais tempo e ainda por cima você não tem como saber se vai dar certo ou não. O que eu mais vejo são pessoas que começam completamente determinadas, animadas, emocionadas, felizes, querendo estudar, até disciplinadas, hein? Mas elas se sentem em algum ponto perdidas ou trancadas no nível básico do espanhol. E parece que não conseguem sair. Por mais que elas sabem muitas palavras, a vergonha não vai embora. Isso é porque, para ir a fundo no espanhol, você precisa ter conteúdos que te levem a fundo, não que fiquem só na superfície. E vídeos como esse, que eu acabei de dar essa aula, vídeos da internet, são só um pedacinho de tudo que tem dentro do espanhol. Por isso, se você quer levar a sério seu progresso no espanhol, eu quero te convidar a que você participe nos nossos próximos eventos, que nós fazemos algumas vezes ao ano. Nesses eventos, nós costumamos mostrar o mapa, um passo a passo de como chegar na fluência do espanhol, tá? Então, se você quer continuar aprendendo, se inscreve no canal, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, às vezes eu abro caixinha nos stories. Fica a seu critério. Se você quer, eu quero te ensinar. Você quer aprender? Entonces vamos a aprender español juntos. Bien, nos vemos en la próxima clase. Adiós.